Ação cultural. A verdade sobre atores do dia a dia que de alguma maneira influenciaram ou influenciam no cotidiano de Serra Negra. Esta é a série Documentários A Verdade Sobre, que tem como objetivo preservar a história por meio de depoimentos de personalidades que se distinguem em quaisquer dos diversos setores da sociedade: cultura, política, esporte, arte, música. Experiências de vida capazes de inspirar e de levar outras pessoas a mudar suas atitudes. Esse projeto da Ação Cultural é uma iniciativa que deixará registrado um legado de gente que fez diferença para que nossos contemporâneos e as gerações futuras tenham onde buscar informações que estimulem suas capacidades criadoras. A verdade sobre Roberto Perondini. Roberto Silotto Perondini é músico e foi registrado na Ordem dos Músicos como Betinho. Ele é conhecido pelos amigos e familiares como Roberto Perondini. E em 1960, depois de correr de uma cobra, os amigos o presentearam com o apelido Urutu. Filho de Arsênio Romeu Perondini e Maria Silotto Perondini. Nasceu em Serra Negra em 2 de setembro de 1947 e possui 3 irmãos: Edno Silotto Perondini, Renor Silotto Perondini e Dalvo Silotto Perondini, em memória. Casou-se com Marina Perle Raimundo Perondini. Possui uma filha, Meire Cristina Raimundo Perondini, casada com Francisco Manuel Pereira Bueno, e uma neta, Luísa Perondini Bueno. Roberto Perondini começou a trabalhar na agricultura e pecuária familiar. Depois foi serralheiro na Estruturas Metálicas Binholau Limitada, Fiorini e Fiorini, Serralheria Menegatti e Serralheria Lugifer, todas empresas de Serra Negra. Entre suas considerações, podemos citar a regência da Corporação Musical Lira de Serra Negra, de 1998 a 2022. Roberto Perondini é serralheiro, músico e regente. Não estudou música, porém, desenvolveu habilidades em sax de harmonia, trombone e bombardino. Nos anos 1970, atuou em 2 fanfarras. Fanfarra da Escola Estadual Culto à Ciência, de Campinas, e fanfarra da Escola Estadual Dr. Jovino Silveira, de Serra Negra. Como músico, também atuou nas seguintes bandas: Corporação Musical Santa Cecília, de Monte Alegre do Sul, Corporação Musical União Amparense, de Amparo, e Corporação Musical Santana, de Pedreira. Para nossa felicidade, sua maior dedicação e tempo foram dedicados a grandes corporações e orquestras de Serra Negra. Entre elas, podemos citar Corporação Musical Renato Perondini, André e Orquestra, e Corporação Musical Lira de Serra Negra, onde atuou como regente, homenageando e registrando nesse documentário a vida e obra deste querido regente, indicado no Fórum Municipal de Política Cultural como memorável. Gostaríamos de agradecer cada pequeno ou grande gesto em nossa história, estendendo a todos os demais que também contribuíram para o nosso progresso como cidade nesses 200 anos. Eu nasci em setembro, 2 de setembro de 47. Bom, eu sou nascido aqui, nós estamos. Sempre vivi aqui. Trabalhei muito para fora. Vivi muito em música. Viajava muito. Viajava com música, com serviço, com tudo. E sempre retornava aqui no mesmo lugar. Criei a minha família tudo aqui. E estamos vivendo aqui mesmo. Tem a mulher, a filha
Gero e a pequenininha que está aí do lado aí, ó. Esse aí ó, é o orgulho da gente. E viver aqui, a gente nunca pretende sair daqui. Aqui é Sítio Santo Antônio, Bairro das Três Barras, Serra Negra. É aqui. Teve parteira, nasci aqui nessa casa que eu moro até hoje. A parteira era gente do Fávaro, que morava mais para baixo, aqui do Bairro das Três Barras mesmo. É do Fávaro, mas não sei o nome dela. Sei que é Fávaro. Na época só existia, né? Não tinha esse negócio de nascer em hospital, depois era só com parteira, nascia em casa. Não, tudo é bom, tanto a roça como a cidade. Agora, a gente que é nascido no sítio, a gente já está mais acostumado com roça. Não tinha, isso aí não tinha. Cobra perigosa não tinha. Acho que tinha eu, né? Que era o apelido, né? Mas não tinha. Cobra perigosa não tinha. Por que o apelido de Urutu? Porque eu corri de um. O único apelido que eu peguei naquela época foi disso aí, porque eu corri de uma cobra. E eu nem sabia se era Urutu. E falaram, pegou. Trabalhando em oficina, a primeira coisa que você entrava na oficina é o apelido que caía, né? Todo mundo na oficina tinha um apelido. E aí, pegou. Robertinho foi na carteira de música profissional. Era obrigado não podia pôr o nome extenso. Então eles puseram o nome de Betinho. Porque é Roberto, puseram Betinho só. Que não podia o nome inteiro. Então você levava um nome profissional aí. Porque para tocar na orquestra você tinha que ter carteira profissional. Você tinha que pagar a carteira para você poder tocar, porque ela tocava sempre em baile, né? Então, se você não tinha carteira, caía a fiscalização em cima. Nós chegamos a levar até multa uma vez, num carnaval. Porque nós não estávamos com a carteira profissional. Eu estudava, porque aquele tempo lá a gente só fazia o grupo escolar, né? E não tinha, era 4 anos para quando não podia, a gente não repetia de ano. Então a gente estudava, eu fiz os 4 anos, tirei o diploma, nunca tive problema nenhum. Sempre passava com nota boa e ia. O que eu podia fazer, fazia, né? 4 anos de escola. Diploma tá guardado por aí. Do grupo escolar, Lourenço Franco, aí da cidade. Primeiro ano foi a dona Olga Bocalão. Segundo ano foi a dona Ana Pinto. Terceiro foi a Cida Freita. E o quarto ano foi a Araci Sodré. Não, Sodré é outra. Eu não me lembro o sobrenome da dona Araci. Mas era Araci. Religião católica. A religião é católica. Devoção? Acho que é mais Nossa Senhora Aparecida, né? É o que a gente veio seguindo desde criança. Mas a gente acredita em tudo, porque se a religião católica acredita em todos os santos e vamos continuar acreditando, né? Não me lembro que eu vi alguma coisa que eu não acredito que eu vi. Até hoje, o que eu consegui ver, eu estou acreditando. Nunca vi coisa de outro mundo, nunca vi. Então, só tem isso. Estou acreditando no que tá o dia a dia, hein? E vamos embora. Antigamente, é lógico, quando a gente era criança, tinha medo de andar de noite que falava em assombração. Mas que assombração? Então, a gente tinha medo disso aí, mas... Isso aí era tudo para assustar a criançada, para não ir nos lugares, né? Tinha essas coisas. Não existe. Ou melhor, né? Tomara que não exista, né? Porque se a gente vê, sai correndo, né?
Eu vou falar como que eu torço para um time. Nós fomos tocar em 1962 no Campo do Santos. E lá, nós entramos no vestiário, tinha Pelé, Coutinho, Pepe, Zito, aquela turma lá, Gilmar. E aí eu fiquei torcendo pro Santos. Até hoje, santista. Não, de serralheiro não tem, porque antigamente você entrava numa oficina, você entrava como um ajudante e você ia aprendendo. O que a gente ia aprendendo é o que guardava pra gente fazer depois. Eu não fico com saudade. Eu pretendo sempre ir para frente do que eu faço, eu pretendo ir fazendo. Porque dá para fazer e vai fazendo, mas saudade dele não tem. A única saudade é lógico, né? Quando a gente era mais novo era diferente, né? Mas agora não. Eu não fico guardando o passado, não. Vai seguindo. O Zoológico Serra Negra, ele era aí no Centro de Convenções. Ele foi feito zoológico, naquela época pra gente era tudo novidade, era bonitinho, né? Uma coisa bonita aí. É o que era o zoológico aí. Nós frequentava aí e ainda não entrava nem pra portaria que pagava, a gente entrava pelo fundo. Isso aí que era o zoológico pra nós. E era a diversão de domingo, que nós ia lá. Tinha tigre, onça, jacaré, capivara, anta, macaco, esses animais aí, né? De grande tamanho não tinha, não. Era esses aí que eu tô falando aí. Cobra, essas coisas aí. Era pequeno, né? Não era um grande zoológico. Era esses bichinhos aí que tinha. Mas Serra Negra pra gente não tem nem o que falar, né? Pra nós é o melhor lugar que tem, é o lugar que a gente viveu a vida inteira. Desde criança, sempre aí dentro. Era daqui lá, de lá aqui, daqui lá e a pé ainda, viu? Antigamente era tudo a pé. Daqui de onde nós estamos, pra escola, tudo a pé. Mas Serra Negra é considerado o melhor lugar de tudo pra gente, né? Tudo que a gente andou viajando por aí não tem nem comparação. Então, o que eu posso falar dessas coisas aí de Serra Negra, né? Porque Serra Negra da nossa época para agora mudou muito. Então, tá tudo moderno agora, né? É claro que a gente tem lembrança das coisas que a gente viu antigamente. Mas agora ela tá bem melhor, né? Não tem nem comparação do que ela era. Então, tudo que a gente vê em Serra Negra pra gente... Se a gente anda por aí, tem lugar que a gente não está nem conhecendo mais. De tanto que ela cresceu, né? Então, Serra Negra, é isso que a gente pode responder. O que é música? Eu acho que música é uma coisa boa para a cabeça, para tudo, né? Pessoa que conhece música, que viveu de música, tocou uma música aí, já tá querendo reger junto. Música é isso aí. Eu acho que é o que eleva a pessoa, né? É muito bom a música. Pra cabeça, pra tudo. Não, funk não. Funk não cola muito, não. Não dá pra mim, não tá por fora, porque a minha criação foi diferente, né? Mas também, quem gosta, gosta. A samba na minha opinião, é uma música boa. Samba agrada a todo mundo. E também tem uma coisa, tem que ser um samba bom também, né? Sinceramente, eu não sou muito de música clássica. Porque se for uma pessoa que está assistindo a música clássica e ele não entende um pouquinho de música, é complicado, não tem muita melodia, né? Então eu não sou muito de música clássica, não. Então, a marchinha de carnaval sempre existiu, né? Nós desde quando sempre fomos na marchinha, né? Essa aí foi bom, até quando
Eu resgatei o negócio depois, que foi de marchinha de carnaval aí. Até a turma falaram que eu ia passar vergonha. Só que depois esses músicos que falou que eu ia passar vergonha, tudo quis entrar na bandinha de marchinha. Então, marchinha é bem melhor do que outros tipos de carnaval, né? Eu não tive estudo de música, eu aprendi olhando meus irmãos estudando. Depois fui seguindo também. Eu creio que sim, né? Porque meu pai, meu tio, meus irmãos, mais os outros perondines da cidade e tudo era músico. Eu nasci nesse meio aí. Seguia eles, eu comecei na banda levando partitura para eles, carregando para eles partitura, para eles ficar tocando, olhando. E aí foi nessa vida aí. Não, compositor não. Não sou compositor. As bandas para mim, sinceramente falando, para mim as bandas, eu gostava mais de banda do que de orquestra. Então para mim é tudo. Desde a Renato Perondini, é que vocês não chegaram a conhecer a Renato Perondini. Mas aquilo era o que Serra Negra era tudo, né? Diferença de banda e orquestra? A diferença é que banda, para ser sincero, a banda de interior, ela teria que seguir o repertório de acordo com o que a gente sempre fez. Agradar todo mundo. Tem os dobrados, tem as marchas, tem samba, tem isso e aquilo. Agora a orquestra não, a orquestra ela tocava aquelas músicas tudo para baile, com cantor. Então era só coisa de baile, né? Então a diferença entre banda é que, porque banda de coreto é uma coisa e a orquestra era outra. É só no clube, tocando pros bailes, tudo assim direto. E a orquestra que nós tocava aí, sábado, já fechava em janeiro, fechava o ano inteirinho, você não tinha um sábado sem tocar, você não tinha uma sexta-feira, fora que tocava pro Vale do Sol, no Rádio Hotel, tudo. Era a semana inteirinha tocando. Não, eu me identifico com o regente, porque maestro você precisa ter um curso e ser formado em maestro. Agora regente não, regente você conviveu no meio, você vai pela prática e vai embora. Mas só que precisa conhecer bem, porque todos os instrumentos você tem, um instrumento erra lá no meio, lá você tem que corrigir. Então você tem que ter a par de tudo que está fazendo. Isso aí é o regente. Eu comecei bem mesmo em 97, meio devagar, depois em 98 eu assumi, que o Cláudio afastou. Eu assumi a regência em 98 e foi até 2022, porque ela estava parada na pandemia. Depois quando ela voltou, o meu sobrinho pegou. Eu comecei a ter uns probleminhas de saúde e tudo, eu parei. Que eu achei melhor, né? Porque eu tava... Os problemas de saúde estavam me complicando para mim. Ficar lá os domingos, tudo com compromisso. Então eu parei nessa época aí, 2022. O músico erudito, ele é mais sinfônico, né? Que nem o Cláudio porque ele frequentou a Sinfônica de Campinas. Agora, músico de orquestra popular, assim, é mais popular, banda, orquestra é mais popular. O erudito é mais sinfônico, mais música sinfônica, essas músicas aí. É isso aí que é a diferença de um músico com o outro. Mas no fim da história é músico, né? É tudo igual. O regente é obrigado a conferir, porque o músico, às vezes, ele tem a mania de querer até aparecer mais, principalmente baterista. Então você tem que... E é difícil de você controlar, porque no ensaio você controla, depois quando chega na apresentação, ele se empolga e vai. Mas é a gente que controla. Até uma nota errada que o instrumento dá, a gente percebe e corrige. Você para e corrige aquela nota lá para ver por que está desafinando. Qual é só o gesto? O movimento, se diz, né? Então, porque a música é assim, ela tem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E o regente moderno agora ele rege 1, 2, 3, 4, a elevar. Mas o antigo, o italiano, é 4 assim, quadrado.
Depois ela tem a música de 3 tempos, que é valsa, essas coisas 3 tempos. 1, 2, 3. E marcha, essas coisas é 2. 1, 2, 1, 2, que é o mais simples. Esse é o andamento. Não, quem prepara a partitura, prepara o repertório, no caso, né? Quem faz a partitura, ela já vem pronta para a gente usar. A gente prepara o repertório de acordo com a apresentação do dia. Então a gente tem que ver o que tem, o que vai ser na cidade, a festa que vai ser. Então a gente prepara. Agora você fala de velocidade. A velocidade, cada música tem um ritmo, tem um andamento. Tem o 120, tem o 114, tem isso, então é um andamento. E a gente, o mais que a gente usa é o 120. Porque o 120 é 120 movimentos por minuto. Isso aqui está na cabeça. Se você falar para mim aqui agora, eu bato a coisa que se olha no relógio, ele chegou no 60 e eu estou junto. Está acostumado com isso aí. Então esse é o andamento. Pelo menos tenta escutar tudo. Às vezes passa, alguma coisa despercebido passa, né? Porque você tá um instrumento tocando mais um barulho lá, às vezes um do lado. Só que é assim, quando a gente vai corrigir, é difícil chegar e falar, você tá errado. Então quando eu corrigia, eu pegava o naipe e corrigia junto. Mas eu sabia quem era o errado. Esse é ser o bom regente. Ah, produz sim. Produz, porque cada um tem um estilo, né? Tem aquele mais enérgico que exige demais da pessoa. E tem aquele mais simples como eu era, a gente deixa passar bastante coisa. Para poder... Mas graças a Deus a gente fez sucesso em tudo às vezes, não teve o que reclamar, não. Ah, é preciso sim. E outra coisa, você precisa ter um pouco de simplicidade. Porque o músico amador, ele não está vivendo disso. Então, se você ofender um músico no ensaio, ou se humilhar ele no ensaio, você não espera ele para outra apresentação, que ele não vem. Ele não pode humilhar as pessoas. Começa por prazer, porque se ele vai e não ganha, também ele perde aquele entusiasmo também, né? Um pouquinho que ganha ajuda aí. E dá para tocar bem para frente depois, né? Ah, o que eu posso lembrar, não? A gente que viveu no meio de música assim, para sair lágrima do olho, é direto, né? Quando você está numa apresentação, que você vê que foi bem, que foi tudo, que o povo gostou. Principalmente quando a gente fazia essas coisinhas de carnaval que encerrava, a primeira coisa que fazia já vinha. Teve essas coisas aí só, mas... Ixi, tem tanta, né? Porque sempre a gente, quando está num lugar, ou você quer fazer bonito, porque você não vai lá para fazer feio, né? Então, quando você percebe que, vamos supor, se faz uma apresentação que não deu certo, você vem embora que você não é nem gente. Agora, quando você vê que você fez uma coisa perfeita, aí a coisa é diferente, né? Então a emoção vem junto, né? Toquei com o Tema Dutra, toquei com o Jair Rodrigues, toquei com a Anja Maria, tinha uns outros cantores, tinha um conjunto de samba que não me lembro o nome, Cavanusa. Não é que a gente tocava junto, a gente fazia o baile e cedia às vezes uma parte. Agora com o Temar Dutra, com coisa, tocamos junto. Esse eu toquei. Toquei na Rede Tupi, toquei... Nós fomos na Record, que tinha um programa Cidade contra Cidade, que era do Enzo de Almeida Passo. Acho que nós fomos umas 3 vezes na Record. Toquei na Ilha Porchá, 2 vezes. E se eu contar a cidade que nós andamos tocando por aí, nós vamos ficar aqui até de tarde contando. E fora a cidade que repetia, que tinha cidade aí que nem Arthur Nogueira, essa cidade aí, né? Repetia quase todo mês, a gente tava lá. Que aquele tempo lá, baile, não tinha que... Era todo sábado, né?
Baile de formatura, precisava fazer em sexta-feira porque não tinha vaga aí no sábado para fazer. E fechava tudo. O ano inteirinho. O Afonsinho, para falar a verdade, o que o Afonsinho foi em Serra Negra, eu acredito que nunca mais. Não falo nunca mais, que pode aparecer um outro aí, mas o que esse rapaz fez é... Só que ele pegava os músicos, né? Tudo levava a sério, né? Então foi isso aí a vida da gente. Não, essa pergunta eu também não sei. Eu acho que é mais italiano isso aí, não é não? O dobrado acho que é uma coisa mais que veio da Itália, não sei também. Porque desde que eu nasci eu conheci dobrado. Quer dizer, nascer não, né? Depois que eu comecei a conviver com banda, era só dobrado que a gente conhecia. Agora que mudou muito, né? Aí eu, sinceramente, eu vou falar, eu gostava de dobrado mesmo. É o que eu gostava. E tem dobrado Dois Corações, que é um dos principais que tem. É o preferível. Ele é uma marcha. Só que é uma marcha um pouquinho mais complicada do que uma marchinha, né? Você pega uma marchinha de carnaval, é o tititi, né? Mão dobrado. O que eu vou falar? O que é um dobrado? Dobrado é o que marcava, que antigamente a banda não tinha muito repertório, que nem tem hoje, não tem facilidade da internet e não tem nada. Então antigamente vinha aqueles dobrados lá e era a marca da banda. Tudo quanto era procissão era só dobrado. Era direto. E é o que devia seguir, sempre ter um pouco disso aí no meio do repertório, que é o que eu fazia. Pelo menos uns 3, 4 eu colocava todo o repertório. Muito bonito. Voltar a se tocar nas procissões, nas festas, tudo. Que antigamente, você levantava cedo, 5 horas da manhã, ia fazer alvorada, depois ia tocar no bondinho, arrecadar prenda para a rua. Tinha o trenzinho, né? Não é falar bondinho, né? E passava para a rua tirando prenda para a festa. Depois tinha uma apresentação às 10 horas, depois tinha a procissão e depois tinha a noite ainda nas festas. Era direto assim, a banda. 5 serviços por dia. Depois parou tudo. Devia voltar, mas eu não sei se consegue. Porque tem que ter o estilo para isso, né? O repertório certo para isso. Agora tem certos músicos que não querem tocar em procissão também, né? Então, mas se voltasse era bonito. Antigamente era Humberto Primo. Depois mudou para Banda Lira. Corporação Musical Lira Serra Negra. Então eu acho que foi o tempo da guerra, né? Que Humberto Primo era o nome italiano, que a banda era só italiano. Então quando teve a guerra foi a mesma história do Palmeiras, né? E a banda acho que foi, nessa época mudou junto. Não tinha mais negócio de italiano, passou para ser coisa brasileira. Falar mal da Banda Lira, eu tô falando mal de mim mesmo. Ai, meu Deus do céu. Dos Perondini. Então, quando começou o Humberto Primo, eu sei que teve o Cesarino, teve o Ivo, teve o Tranquilo, depois o meu pai, meu tio. Depois, quando veio a banda Renato Perondini, teve o Enzo, teve o Atos. E depois tudo nós aqui, eu, mais 2 irmãos daqui. E depois parou a banda Renato Perondini, nós passamos para a Banda Lira. É a história dos Perondini. A maioria dos Perondini foram tudo músico. E agora tem meus 2 sobrinhos aí também, ó. O Wagner e o Rogério. Que estão seguindo a raça. Primeiro André, que era o dono. O Armando Menegatti. Geraldinho, na minha época, né? Tinha o Vadinho. Tinha o Cláudio.
Tinha de Campinas, o Jacos, parece que ele chamava. Tinha o Vanderlei, que era cantor. Tinha a Silvana, que era cantora. Tinha o Amada, que falava Amada, que era o baterista. Tinha o contrabaixo, era um de Amparo, que não me lembro o nome. Primeiro era o Pedroso, depois veio aquele lá. O Zé do Cavaco. Acho que era só isso aí. Mas eram uns 11, 12. Era por aí. Depois foi mudando, depois eles foram mudando. Depois eu tive esse problema também que eu precisei parar de tocar. Aí eu parei, mas só que eles continuaram. Só que mudou muito músico depois também, né? Teve bastante música e mudou. E é isso aí. Na minha época é essa turma aí. O mais que a gente se encerrava é o que você falou, Cabelo de Fogo. É um frevo. Então se encerrava no... Demais, né? Que aí fechava mesmo. É isso aí.